Sim, agora foi, hein? E aí, Alisson, como é que você tá, cara? Tudo bem? Tudo bem e você, graças a Deus, cara. Tudo bem também. E aí, muito calor por Cara, aí em São Paulo? pô, calor, fala aí pra mim, da onde você tá, quem você é, conta aí pro pessoal, que o pessoal tá curioso pra saber quem é o Marcos, o grande convidado da noite. Cara, obrigado aí pelo convite também, né? Muito legal fazer essa parceria aí com você. Cara, eu tô aqui em Santos, né? Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcos Lapa, eu sou coach de relacionamento. Show. Minha formação, né, inicial é logística, né? Logística com ênfase em transportes. Trabalhar com comércio exterior é uma área assim Certo? que, né, você trabalha com pessoas, muitas pessoas, né? Mas é uma área muito estressante, cara. Agora, eu prefiro trabalhar com pessoas, mas numa área mais não é que é muito estressante, uma área bem intensa também, né? Mas é uma área que eu gosto muito mais de trabalhar, que é a área de relacionamentos, né? Então, eu fiz a formação de coaching no IGT, né, com o Show, Jerônimo. show, show. O IGT é uma escola sensacional, assim como todas as outras escolas de coaching aqui que tem na região. E assim, Certo. cara, eu escolhi esse nicho de relacionamentos porque, assim, você nasce, já se relaciona. Você tem a primeira relação com a tua mãe, com teu pai, né, com a família. E depois, ao longo da vida, é tudo um relacionamento, cara. Acho que você interagir com as pessoas é algo natural. Não tem como você, né, fazer você não tem como sobreviver sem se você se relacionar, né, com as pessoas. E é uma parte que eu Certo. gosto muito, comportamento humano. Mesmo antes de fazer a formação de coaching, eu trabalhava e sempre procurava buscar algum livro que estudasse comportamento. Tenho vários livros. Tem livro que eu achei agora de 1998 que eu li sobre Nossa. relação de pessoas. Então, assim, fui um pouco longe lá, né? Foi longe, foi longe. Então, 99, então 98 desde sempre você gostou dessa parte de humanas aí, de relacionamento e tal. E me fala uma coisa, Marcos, sim. só para eu entender, quando você fala que você é coach de relacionamento, mais relacionamento amoroso, duas pessoas ali, ou é relacionamento no geral? Família, Não. amigos, trabalho, como que é esse esquema de relacionamento? Só para eu entender, para o pessoal que entendeu o que, que é um coach de relacionamento. Eu gosto mais de trabalhar essa parte do relacionamento de casais, porque é alguma Relacionamento coisa. de casal. É, é uma coisa que me chama muita atenção, que eu gosto muito. Eu sempre que eu estou em algum local, eu vou observando as pessoas, os casais. Eu gosto de observar as pessoas que estão se relacionando. Nesse final de semana mesmo, eu fiquei parado ali olhando, estava com meu filho olhando o pôr do sol e tal, e tinha um casal muito bonito até, eles conversando ali. Então eu ficava olhando o jeito como eles conversavam, o jeito como eles se mexiam, e assim, é muito. Para mim, é muito fantástico a maneira com que as pessoas se comunicam. Às vezes as pessoas não precisam nem falar, né? As pessoas elas se comunicam com o olhar, elas se comunicam com gestos. Simplesmente a pessoa toca no seu ombro, limpa uma sujeira. Tem um jeito todo especial das coisas acontecerem. Só que isso não Que acontece legal. somente no relacionamento afetivo. Tem as relações profissionais, tudo. O meu nicho preferido realmente é esse, a parte do relacionamento de casais. Eu gosto De muito casais. disso desde muito cedo. Tipo, como eu te falei, tem livros de 1998 que eu li, mas porque eu gostava muito, eu devorei o livro, 2, 3 dias estava acabando, e eu sempre gostei de observar o comportamento humano. Nossa, que show de bola, hein? Diferente de você, Marcos, eu tô aqui em São Paulo, né? Sou da ABC, só pro pessoal aí que não me conhece. E eu sou coach mais voltado à realização profissional. Então, eu ajudo as pessoas a encontrarem a sua realização profissional, alinhada ali com a sua realização pessoal, porque eu acredito que uma coisa não acontece sem a outra. Inclusive, não Sim, acontece também sem o relacionamento de casais ali, né? Nós sim, somos sim. um todo, não somos um só. Não somos só uma parte ou outra parte. E nessa parte profissional, que eu sou um pouco mais focado, eu também acredito que a comunicação é muito importante, né? Tem até uma frase que eu vi esses Sim. dias
100% 100% dos clientes são pessoas, 100% dos fornecedores são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio, você não entende de empresa, você não entende de profissão, você não entende de nada. Exatamente. Então, a gente tem que 100% da entender sua de pessoa vida para viver. são pessoas. 100% da nossa vida são pessoas. A vida totalmente ligada a pessoas, né? E como que você pode falar um pouquinho pra gente aí desse tal de comunicação não verbal? O que é comunicação não verbal? O que você pode acrescentar aí pra gente que está assistindo? Bom, a comunicação não verbal, se você jogar grosso modo, comunicação não verbal é tudo que é não falado, é tudo que é relacionado a não falado e não escrito. Então, assim, você vê um símbolo de saída, você vê o bonequinho na escada para corrida, para saída, vê uma flechinha. Isso é uma comunicação não verbal. Só que o que eu e você, nós estamos abordando aqui é a comunicação não verbal, é a linguagem corporal que a gente vai falar. Então, assim, por exemplo, eu estou conversando com você, eu estou gesticulando muito. Eu estou fazendo uma comunicação, além de uma comunicação falada, eu estou também comunicando com você através dos meus gestos e tal. Por exemplo, eu estou falando contigo, se eu quiser te mostrar te passar uma impressão de verdade, eu vou espalmar as minhas mãos, eu vou te mostrar sempre a palma da mão, porque tem muitos, no caso dos profissionais, quando você vai para uma entrevista de emprego, o pessoal vai te avaliar, principalmente se for mulher. A mulher tem uma comunicação da linguagem corporal muito mais apurada que o homem. Então, assim, você vai ser analisado pelo que você está fazendo e depois pelo que você está falando. E no relacionamento não é diferente. Não adianta você falar para a pessoa, eu te amo, mas você não olhar nos olhos dela, ou você não passar aquela coisa, eu te amo e dou um perdido, ou eu te amo e aí você desvia e faz alguma coisa diferente. Porque as tuas atitudes, o teu corpo fala, por mais que você esteja falando o que você quiser, o teu corpo fala. Quando você chega perto da pessoa que você gosta, você demonstra, você não precisa falar. Você conversa com o olhar, você conversa com os teus gestos, você toca na pessoa, você faz um carinho, você faz N coisas. Se você reparar, quem nunca, né? Quem nunca chegou perto da pessoa que ama, da pessoa que gosta e simplesmente teve o reflexo de tocar, de encostar, você quer sentir a pessoa. Aí vem a linguagem do amor, do toque físico também. Então muita coisa, né, envolve a linguagem não verbal ou a linguagem corporal. Legal, legal. Eu estava vendo, Marcos, umas coisas sobre linguagem não verbal e tal, e eu descobri que 65% da nossa comunicação é não verbal. Você sabia disso? 65%? Olha que bacana, 65%, cara. Não tinha... São estudos que tem por aí, né? Inclusive vários livros. E você coloca na internet comunicação não verbal, vai aparecer várias coisas, né? E você comentou das meninas, né? Das mulheres que já tem isso mais aflorado nelas. E o pessoal tem aquela coisa de intuição feminina e tal. E uma das coisas que gera essa intuição feminina aí, né? Que todo mundo fala, principalmente o poder da mulher, que é comprovado cientificamente através de ressonância magnética, que ela usa muito mais áreas do cérebro, elas usam muito mais áreas do cérebro que o homem quando está se comunicando, e ela consegue perceber os gestos, consegue perceber o corpo da pessoa que está conversando com ela. Então ela tem essa intuição feminina que ela vai saber se a pessoa tá falando a verdade, não está falando a verdade. E tem um dado muito legal que eu descobri, que eu não fazia a menor ideia, que depois da mulher se tornar mãe, isso aflora mais ainda. Você sabe por quê? Não faz ideia? Eu imagino, né, porque falam... eu já sou pai e tal, mas assim, nem se compara aos sensores da mãe, mas falam que a mãe consegue até pelo choro da criança saber se é um choro de fome, se é um choro de sono, se é um choro que fez o cocô, o xixi e tal. Mas conta pra mim aí, esse dado eu ainda não tinha estudado. Pode falar pra mim, por favor. Mas agora eu fiquei curioso. Exatamente isso. Porque uma criança ela não consegue falar. Então o que ela faz? Ela grita, ela chora, ela reclama que tá doendo, um pra lá, um pra cá, reclama, faz gesto de que tá feliz, faz gesto de que tá triste. E a mãe tem muito mais contato com o neném do que o pai. É natural, é da relação humana, de como a gente foi criado. É assim,
Tem pais que vai fazer isso, mas a maioria das vezes a porcentagem é muito mais as meninas do que os meninos, as mulheres do que os homens. Então, isso é um fator que eleva a intuição feminina que a gente estava falando. Então, a mulher consegue entender muito mais os gestos de uma outra pessoa com quem ela está se comunicando do que o homem, tanto pelas áreas do cérebro, que comprovadamente ela utiliza mais áreas do cérebro, para quase 50% a mais, 50% a 100% a mais, eu não lembro de cabeça, do que o homem. E também, quando ela se torna mãe, ela aprende a identificar e prestar mais atenção pelos gestos que a criança faz e leva isso para o resto da vida. Como dizem, né? Quando nasce o filho, nasce a mãe também, né? E aí aflora todos esses sentidos. E é por isso que falam, né? Que é muito perigoso você mentir para uma mulher, principalmente se você estiver de frente para ela. Porque como essa comunicação dos homens ela não é tão apurada quanto a das mulheres, então se você mentir para uma mulher de frente para ela, por mais que ela até diga que, ok, tudo bem, mas ela sabe que você está mentindo. Principalmente quando é aquela mentira bem descabida que você... O homem, ele é complicado até para isso, porque ele deixa os sinais, ele não consegue disfarçar. Tem alguns mestres, né, da mentira que conseguem tentar, eles conseguem tentar ludibriar, mas acaba deixando um rastro. As mulheres, elas são muito, muito, muito mais aguçadas nesse estilo, nesse tipo de comunicação. E por isso que também na parte da relação homem-mulher, você precisa realmente... O homem, quando ele estiver realmente, de fato, sentindo alguma coisa, realmente externar, falar, mas mostrar. Porque muitas vezes o carinho, o afago, a mulher ela vai entender aquilo. Por mais que o homem seja travado para falar, mas ela vai entender o gesto, ela vai entender a intenção do homem. Isso conta muito, né? Para mostrar o quanto você gosta da pessoa. Conta muito, não só o que você está falando, mas as tuas ações, né, em relação. Não adianta eu falar que eu gosto se eu não tratar. Se você não demonstrar da mesma forma, né? Tem até cara, tem uma maioria das vezes que a gente fala, muitas vezes o que a gente fala não expressa exatamente o que a gente está sentindo, o que a gente está querendo expressar. Por exemplo, voltando ao exemplo de uma mãe dando uma boca para uma criança, quando a criança faz arte, a mãe fala assim, bonito isso, né? Tá certinho o que você está fazendo, né? Então é totalmente ao contrário do que a gente está falando, mas o corpo está apontando, e até a entonação de voz também mostra que não é só a palavra que sai da sua boca que é a verdade em si, e sim o seu gesto, a sua entonação de voz, a sua imposição do seu corpo, né? Exato. E existem movimentos, né? Existem movimentos que são inatos. Então, assim, por exemplo, uma criança, quando ela conta uma mentira, ela já tem a noção do que é verdade, do que é mentira, que já começa a ter essa cognição do que é certo, do que é errado. Quando ela fala alguma mentira, ela coloca a mão na boquinha e tal, ela já faz alguma coisa e fala, acho que cometi alguma coisa que não é legal e tal. Então ela já põe a mão na boca. Isso vai para a vida toda, né? Isso vai para a vida toda. Quando a gente vai evoluindo na mentira, entre aspas, né? Quando você vai evoluindo na mentira, você começa a falar com uma pessoa e acaba ou passa a mão no nariz, ou você põe a mão na boca. Então, assim, alguma coisa, principalmente os homens, eles deixam muitos sinais, né? Prestar atenção. Aquelas olhadinhas de canto, só parar e observar. Desvia o olhar, né? Exatamente. Então, assim, tá conversando tá conversando com uma mulher, olha de frente para ela. Se você realmente quer mostrar a verdade, olha de frente para ela, olha no olho e mostra que você está falando a verdade. Porque se você estiver mentindo, mãozinha, mão no nariz, etc., a mulher vai perceber. É muito rápido, elas sentem isso em fração de segundos e a gente acha que está enganando e acaba não tendo muito sucesso nesse ponto, né? Cara, eu tava pensando, veio aqui agora na cabeça, será que é por isso que a maioria das pessoas que trabalham no RH são mulheres, não homens? Área de Exatamente. Exatamente. Porque numa entrevista de emprego, eu já fiz muitas entrevistas de emprego, né? Eu era gerente lá do setor administrativo lá que eu trabalhava, né? Eu era responsável. Eu fiz muitas entrevistas de emprego, né?
E com o tempo Uhum. foi melhorando o entendimento do que a pessoa estava me passando de forma não verbal, né? Mas hoje eu entendo um pouco mais, até pelos estudos que eu fiz e tal, que a gente fez. Mas Uhum. uma coisa que é fato na área de recrutamento, quando você está, não só recrutando uma pessoa, mas quando você está querendo comprar um serviço, por exemplo, se eu quiser contratar você, Marcos, se eu quiser contratar outra pessoa, a gente vai ter que ter uma conversa, você vai ter que se vender ali de alguma forma. Exato. Então, não só no Uhum. recrutamento, mas quando você está vendendo um serviço, quando você está comprando, você está avaliando a outra pessoa de alguma forma. E no caso do Sim. recrutamento específico, tem gente que contrata, só para você ter ideia, tem gente que contrata especialistas e esse especialista vai lá, faz seu currículo, atualiza seu LinkedIn, deixa tudo bonito. Mas na hora que o cara está ali, no frente a frente com você, é outra pessoa. Ele fala, o que ele fala não funciona com o gesto dele, o cara se encolhe todo, o cara cruza os braços, se fecha, não está aberto. Você consegue identificar várias coisas ali. Uhum. Você Deve já foi ser numa por isso que entrevista... Pode falar, por favor. deve ser por isso que a maioria das recrutadores são mulheres, porque elas devem ter São as headhunters. esse feeling, as Tem esse headhunters. feeling muito mais rápido. Minha irmã é headhunter, cara. Minha irmã é fera nisso aí. Ela deve ter te passado alguns macetes também. É muito legal, é muito bom ter alguém na Com família certeza. que tenha essa função, assim, porque você pode utilizar não somente para você, para alguma entrevista e tal, mas você pode utilizar até para passar para as pessoas, dar alguma dica e tal, no teu canal, promover alguma coisa, porque é sempre bacana você saber como se portar, né, numa entrevista de emprego, porque Exatamente. você já chega lá muito nervoso, então muitas vezes você é bom, você tem o currículo, você tem as qualificações, mas acaba por nervosismo demonstrando alguma coisa que no momento ali Isso. você, né, pode acabar com a tua chance. Isso mesmo. Não Eu demonstrar sempre, confiança, tudo isso. depois que eu comecei a estudar essa parte da linguagem corporal, eu observo muito quando eu vou em entrevistas ou em simples bate-papos, assim, que eu gosto muito de observar as pessoas. Como eu te Uhum. falei, né, fiquei observando o casal e fiquei um tempo ali observando, e bati foto de costas, né, porque tem essa coisa Show. de direitos autorais, não quero usar a imagem de ninguém. Tá Mas eu certo. gostei, eu achei bonita a cena. E eu observo também, quando você está conversando com a pessoa, alguma vez alguma pessoa já conversou contigo e ficou assim? Ah, com Que você certeza. lembre, assim, que você se recorde? Então, A maioria das vezes acho que, tava, tipo, ou tá prestando muita atenção ou tá de saco cheio. a segunda Não opção sei é a que exatamente. mais acontece. Pelo menos Mas a segunda 60, opção. 70%. A segunda opção, a pessoa tá assim pra ti, parece que Aham. ela tá te dizendo, acaba logo o que você tá falando que eu quero ir embora, quero sair daqui, quero vazar. É uma coisa. Começou a falar com a pessoa, principalmente se você trabalha com vendas. Se você trabalha com vendas, a pessoa ficou assim pra você, começa a mudar, tenta reverter pra você abrir essa Tem, fechadura aí, porque a pessoa se tem o fechou. lance dos braços cruzados também, né? Quando a pessoa, você está vendendo para a pessoa, ela cruza os braços, você já tem que pensar em mudar de técnica na sua conversa Aham. ali, porque ela já se fechou. O braço cruzado quer dizer que está fechado, né? Então você tem que mudar Exatamente. um pouquinho o que você está falando ou a forma que você está falando, porque a pessoa já não está gostando muito daquele seu papo furado ali na hora da venda. Igual numa relação, por exemplo, um cara que é bem comunicativo, que gosta de ir conversar com a mulher e conhecer. Começou a conversar, a mulher já virou para ele, ou ficou meio que de lado, cruzou os braços, muda o que está falando, ou então dá uma segurada. Homens, né, quando você vai cumprimentar, isso também eu estava observando, até para não utilizar em entrevista de emprego. Homens, quando você for cumprimentar, cumprimenta de lado, porque se você ficar de frente, ele vai se sentir desafiado, afrontado. Já a mulher, não. A mulher, ela gosta que você observe, que você cumprimente de frente, porque você vai estar mostrando Tá. que você é verdadeiro, você Ó, está que se legal. abrindo para ela. Entendeu? Show de Isso é muito bola. interessante, é muito bacana. O E o homem lance de cumprimenta de lado. cumprimentar com a mão, da palma da mão para baixo, palma da mão para cima, como que é esse lance aí? Eu estava até lendo até hoje a respeito. Não estava lendo sobre palma da mão para baixo ou da palma da mão para cima, estava lendo sobre a pessoa te cumprimentar
com a mão mais mole, sem tanta firmeza. Pode Aham. ser, isso pode te enganar muito, pode te ludibriar pelo fato de que a pessoa, de repente, por exemplo, um massoterapeuta, um médico, um dentista, uma pessoa que toca piano, a pessoa ela já trabalha muito com as mãos, então ela pode te cumprimentar sem querer fazer muita força. Para se Mas preservar. alguns, Para se preservar, porque para se é a preservar, ferramenta de trabalho. é a mão. Agora, para muitos recrutadores, né, isso também pode ludibriar pelo fato da pessoa pensar que essa mão mole pode caracterizar uma pessoa de fraco caráter. Então, assim, tem que tomar muito cuidado para não fazer uma análise Uma equivocada leitura nesse errada, ponto. né? Isso, porque isso define muita coisa. De repente, uma vaga de emprego ou não, né? E o corpo, ele é um todo, né? É 100%. Você não pode pegar só uma mão ou só um detalhe. Você tem que tentar ler o corpo Você inteiro, né? tem E o um que eu li a conjunto de respeito de gestos. isso, o que eu li a respeito de mão para cima ou mão para baixo, é que dizem que quem cumprimenta assim, ele está querendo se impor a você. Então, por exemplo, se alguém vem comprar de você e a pessoa chega assim para você, com a palma da mão virada para baixo, cumprimentando de cima para baixo, ele está falando assim, ó, quem manda aqui sou eu, e eu que Olha. vou mandar aqui nesse negócio. E quem vai assim está mais Uhum, receptivo, quem vai assim está mais receptivo à venda. Então, por exemplo, se alguém chegar uhum, assim, o cara já está meio caminho andado, ele já veio aqui facinho, mais ou menos assim. E quem veio assim já está uhum. fechado. Eu vou resolver, não adianta você vai falar um monte de balela, eu não vou te ouvir. O que é o ideal? Dica que eu ouvi. O cara chega assim, você pega a mão e alinha. Tanto para um quanto para outro. Tanto para o cara que Equipara, cumprimenta assim, exatamente. quanto o cara que cumprimenta assim. O cara que cumprimenta assim, você fala para ele educadamente, sem forçar nada, só daquela viradinha de leve. Fala para ele, ó, nós estamos na Exato. mesma linha, nós somos iguais. E o cara que está aqui, que veio aberto, veio fraco, veio fragilizado, seja lá qual forma for, você também empodera ele quando você faz assim. E aí, não porque Puxa você pra não quer vender gente. para ele, mas para você mostrar para ele que você confia nele também e ter essa reciprocidade um com o outro. Ó, o que a Renata tá dizendo aqui, ó. Aqui eles dizem que aperto de mão firme é uma coisa boa. É, é muito isso, entendeu? Você ter aquela firmeza, você passa aquela segurança, né? A gente Show. estava comentando um Do minutinho aperto de mão atrás mole, aí. aperto de mão firme. É, Isso, porque você passa segurança, você aperta aquilo, você fala, eu tô aqui, pode confiar em mim, isso, confia em mim, temos um acordo e fecha e cumprimenta com isso. firmeza e olhando nos olhos, porque não adianta você apertar firme e olhar para baixo, aperta e olha nos olhos da pessoa, mostra para ela que você não tô aqui, tô sendo verdadeiro contigo, estou te contando a verdade, estou te falando a verdade, entendeu? E tenta É ler o todo, importante né? isso. Tenta E ler o tenta ler o todo também. todo. Como você disse, às vezes o cara tá só querendo se preservar. Às vezes o cara é um cirurgião que precisa da mão, um Exatamente. pianista, como você disse. Ele quer se preservar, ele não gosta de forçar muito. Às vezes até de forma inconsciente, né? Mas ele tem essa coisa, às Exatamente. vezes, de fragilizar um pouco o aperto. Mas que tem Sim. aqueles No caras que caso, dá um desânimo de dar aquele aperto de mão, tem, né? sim, porque você parece que está pegando numa mão de maionese, você pega a mão assim e eu falo, poxa vida, né? É um momento de você ali cumprimentar, poxa, muito prazer em te conhecer, obrigado, ou cumprimentar por alguma outra coisa, por alguma conquista, enfim, várias coisas. Né? E se mostrar aquela firmeza, é aquilo que você, pô, tô te parabenizando, ó, parabéns e tal. Então, É, é interessante, é importante você mostrar a firmeza. A tua postura até muda, você estufa o peito, cumprimenta dessa forma, e você olha no olho da pessoa, muda até o julgamento que a pessoa faz a teu respeito, né? Porque tem é. aquela coisa, primeira impressão é a que fica, você bateu o olho, viu o conjunto de gestos, não agradou, para você mudar esse cenário, aí tem um certo trabalho, etc. E tal. Só a gente fechar essa questão do aperto de mão, ô Marcos, é legal entender que quando a pessoa vem com aperto de mão, é legal você ir na mesma intensidade que ele te oferece, né? Se ele vier muito forte, mais firme, aperta mais firme. Se ele vier um pouco mais mole, vai na intensidade dele, que é para você até entrar na mesma sintonia da pessoa, né? Que é aí que você começa ali, no caso, gerar um primeiro contato, que é
que é onde começa a gerar aquele lance de rapport que a gente fala, né? O rapport tá em tudo. Digamos que eu estou conversando com você aqui, aí de repente eu deito a cabeça para cá, olha lá, sem querer você deitou para o mesmo lado. Mas tá vendo, ó? Quando a gente está numa conversa, os gestos que a gente faz, o aperto de mão, tudo gera rapport com a pessoa. Então, e o rapport é aquela coisa, é a troca de informações um com o outro, né? É a ligação. É aquela conexão. É a primeira conexão que você faz. E não é só nas palavras, também é no gestual, na imposição, no aperto de mão, na postura, enfim. Que também Olha o que a Cissa está falando aqui. Sim, exato. Mais interessante sobre preservar. Mais interessante sobre preservar, bem explicado. Ó, muito bem. Boa, Cissa. Isso aí, Cissa. Obrigado pela participação aí. Obrigado por isso aí. Sim. E na relação homem e mulher, você não vai cumprimentar, né, a mulher com aquele aperto de mão firme, né? Então aí você já muda os gestos, né? Conheceu a pessoa, vai dar os parabéns, aí você vai com a sua mão um pouco mais suave. Claro, não mão de maionese também, como a gente estava falando, mas assim, você aperta um pouco mais suave, até porque vai estar pegando numa mão delicada, na maioria das vezes é uma mão mais delicada que a sua, né? Então, tem aquele certo cuidado dela, tudo. Né? Na intensidade que ela te oferecer. E o contato visual, acho que a linguagem corporal, se você pegar o livro Segredos da Linguagem Corporal, esse livro aqui, né? Show. Ele tem um capítulo dedicado só para comunicação visual. Então, assim, o contato visual é o que fala muita coisa. Como dizem, né, que os olhos são a janela da alma, então, assim, mostra muita coisa. Então, por mais que o teu corpo faça muitos gestos, ombro, mãos, mais boca, trejeitos, mas o olho é batata. Se você está se comunicando, você olha no olho da pessoa ali você consegue se comunicar até sem falar. Até se você ficar parado, se você olhar para a pessoa, até houve uma dinâmica na formação que eu fiz, né, do Jerônimo, na formação de coaching que eu fiz, que você tinha que ficar 3 minutos olhando para a pessoa frente a frente. Você ficava mais ou menos 2 palmos da pessoa. Eu acredito que tenha acontecido essa mesma dinâmica contigo. Não sei se eles fizeram, na formação que você fez lá com eles. Teve também. Foi difícil. Foi difícil. A gente não está acostumado. Ainda mais sem falar. Gente... Falando já é difícil. Ainda mais sem só olhar, sem comunicar, sem nada. Só olho no olho. Boca fechada. Foi bem difícil, mas foi... Eu não falo que foi desafiador, né? E foi muito desafiador. Legal. Pra mim, que eu gosto de falar, não sei se você percebeu que eu gosto de falar pra caramba, Sim, eu tive que ficar 3 minutos, né? Tive que ficar 3 minutos sem falar, só que assim, olhando somente pra pessoa. Então, eu fiquei 3 minutos. Nos primeiros 2 minutos, nós começamos a nos olhar, aí o olho... Era uma moça, tava moça e tinha o marido dela fazendo com outra pessoa, porque eles sugeriram que marido e mulher não fizessem juntos, né? Porque aí já tem um laço emocional. Então eu fiz com ela e o marido dela fez com outra moça. Eu olhei para ela, nos 2 primeiros minutos a gente começou a chorar. Aí deu mais uns 30 segundos, a gente começou a sorrir. Mas assim, do nada. E no final, sem ninguém mandar, todo mundo se abraça. É uma coisa assim... É muito doido. É uma ligação muito forte que acontece ali, né? Porque você cria um rapport muito grande, você cria uma conexão muito grande, você fica olhando para a pessoa e o que ela está sentindo, você parece que começa a sentir também. E é verdade. A menina começou a chorar, eu comecei a chorar junto. Ela sorriu, não foi só na sua turma, não. Na minha turma aconteceu a mesma coisa. Muita gente chorando, simplesmente porque ficou ali 2, 3 minutinhos um olhando para o outro. Olha só, a Érica Borgonov aqui, a Érica, para quem não sabe, a Érica é minha coach top, valeu Érica por estar presente. Ela falou aqui, ó, já passei por essa dinâmica e ela é muito interessante. Parabéns, Érica, valeu por estar aqui com a gente também. É a dinâmica que eles chamaram da dinâmica do rapport, depois tem a dinâmica do rapport por espelhamento. Nossa, é sensacional. Isso é muito recomendado
para casais, entendeu? Quando você não tiver muito o que falar, né? É que é difícil, no meio de uma discussão, você fala, não, para. E começar a olhar para a pessoa não vai querer, não vai topar fazer isso, vai estar com os nervos à flor da pele, mas assim, se no momento de calmaria, de tranquilidade, conseguir parar e fazer esse tipo de dinâmica, você vai ver quantas emoções você consegue passar para a pessoa, quantas emoções você consegue sentir da pessoa, sem você falar nada. Simplesmente você ficar ali observando, olhando no fundo do olho, sentindo o que a pessoa vai sentir. Tem gente que consegue fazer isso através da voz, tem gente que consegue fazer isso através do olhar, enfim. Tem vários níveis, né, de sensibilidade a respeito disso. Você falou dessa coisa de parar no auge ali de uma discussão. Isso, a gente tem várias técnicas de coaching e você deve saber, acrescentando, né? Sempre acrescentando aqui nas lives para ajudar o pessoal ali. Isso vale para qualquer situação que eu vou falar agora, tá? Às vezes você está num momento de muita agitação, um gatilho que te deu que você ficou nervoso, começou a bater boca com o marido, começou a ficar bravo com o chefe, não importa qualquer, tem uma dinâmica que chama 6 segundos. Dinâmica 6 segundos. O que você vai fazer? Para, na hora ali que você percebeu, você para, conta até 6, conta quais são 7 anões, conta qualquer coisa que te faça sair daquele buraco que você entrou, daquele nervosismo, daquele que te deu o gatilho. E aí, quando você conseguir parar esses 6 segundos, você vai conseguir repensar melhor em tudo que aconteceu e ver, tá certo isso que eu estou fazendo? É isso mesmo que eu tinha que estar batendo boca, eu tenho que brigar, não tenho que brigar. Vai se colocar no lugar, vai se acalmar e vai voltar a fazer a coisa certa. E não simplesmente por um momento de raiva, um estopim ali, algum gatilho que te deixou muito nervoso e saiu batendo boca à toa, às vezes nem precisava. Não, exato. E assim, quando você bate boca, né, como uma pessoa, a tua linguagem corporal, ela vai gritar, ela não vai falar. Então, assim, você vai estar dizendo, eu quero te matar. E assim, e aí você vai estar congruente com o que você vai estar falando, porque você vai estar num estado ali muito elevado de raiva ou de alguma energia não muito positiva. E aí você vai estar muito congruente com o que você vai estar dizendo. Então, exatamente, é muito importante você parar, refletir, que seja 6 segundos, pensar em alguma outra coisa. Isso. É um exercício muito difícil. Eu considero um exercício muito difícil. Já consegui fazer algumas vezes. Mas... É no momento de muita explosão, geralmente, né? E tem pessoas que têm essa explosão recorrente, né? Então, tem pessoas que, sei lá, briga com o marido todo dia. Então, se a pessoa, primeira coisa, identifica que você faz isso. Depois que se identificou, você briga com seu marido todo dia, você briga com a sua esposa todo dia, por exemplo, briga com o seu chefe todo dia, pensa, bom, vamos lá. O que eu estou fazendo? Toda vez que acontece tal coisa, eu começo a brigar, bater boca e perco a razão, sei lá. Começa a perceber. O primeiro passo é identificar. O segundo passo é você treinar o seu cérebro a descansar esses 6 segundos aí, a mudar o foco por 6 segundos. E a terceira coisa é você agir da forma correta depois que você saiu daquele buraco ali. A gente tem um lugarzinho que chama amígdala, né, no cérebro, que é onde desperta as nossas emoções. E é essa amígdala que faz... Não é a amígdala da garganta, tá, gente? É lá no cérebro, pequenininho lá. Essa amígdala, ela desperta muito rápido. E se você entrar ali no negócio, pum, quando você vê, você já está batendo em todo mundo. Então, para 6 segundos, ela vai dar aquela acalmada na amígdala e você vai conseguir refletir e responder da melhor forma naquela ocasião que deu o estopim, que você ficou todo nervoso, toda nervosa lá. Com certeza. Tem... Só que isso são gatilhos, né? São gatilhos. São gatilhos. Então, por exemplo, tem pessoas que odeiam grito, né? Se você gritar com uma pessoa, a pessoa 2 segundos já explode. Eu sou uma pessoa que eu detesto grito. Então, assim, você falar comigo, se você, de repente, você me chacoalhar ou até dar um tapa assim, surte menos efeito do que você gritar. Não sei o porquê, mas tem esse gatilho. Então, gritar, eu fico realmente, eu perco muito rápido
o meu estado emocional de tranquilidade e falo, pô, mas por que você está gritando? Né? É uma coisa assim, e aí você não entende. De repente, a pessoa tem um tom de voz mais alto, né? E também é uma linguagem não verbal. O tom de voz das Sim. pessoas a gente não entende, mas é uma linguagem não verbal, porque você demonstra muitas vezes o teu entusiasmo falando um pouco mais alto, você está eufórico, efusivo com alguma coisa, e você vai falar mais alto. Tem pessoas que não gostam de muito barulho, tem pessoas com um perfil comportamental que não gosta de muito agito, de muita pressão, de muito barulho, então acaba sentindo-se afrontado com essa coisa do grito, né? Então, é uma das linguagens não verbais que também incomoda muitas pessoas, porque tem linguagens que você olha, analisa e tal, não te causa nenhum desconforto, mas tem tipos de linguagens que você acaba se sentindo incomodado e aí você acaba criando uma antipatia pela pessoa, mas na verdade a pessoa às vezes nem sabe como ela está se comunicando, né? Ela não sabe como ela está se comunicando e acaba sendo uma pessoa, entre aspas, antipática, mas na verdade não é o jeito, né? Não é como a pessoa realmente é, mas é como ela se comunica sem ter essa percepção, né? Por isso que é legal a gente se conhecer, né? A gente se conhecer primeiro, depois que a gente se conhece melhor, a gente começa a entender como as pessoas são, e aí a gente começa a se comunicar de uma forma mais assertiva e começa a ter melhores relacionamentos em todas as áreas da nossa vida, né? Mas para isso, primeiro a gente precisa se conhecer, para a gente ser melhor primeiro com a gente mesmo e depois com os outros. É isso mesmo? O que você acha? Eu concordo, né? Concordo plenamente. Aí já envolve outras coisas, a inteligência emocional, já envolve uma série de coisas. Mas, assim, para a gente se conhecer, a gente precisa buscar em algum lugar. Então, buscar alguma leitura, buscar alguma coisa, algum áudio que você se conheça um pouco mais. Não precisa você também ficar com a cara no livro toda hora e tal. Claro, ler nunca é demais, né? Mas, né? Quem se conhece muito mais acaba sofrendo menos com os obstáculos que a vida impõe pra gente, porque se a gente se frustra, né, muito rápido, muito fácil, a gente acaba transparecendo, muitas vezes não falando, mas assim, aí a tua postura já muda, teu ombro já fica mais caído, você já fica mais cabisbaixo. E muitas vezes você pode ser rotulado como uma pessoa pessimista, uma pessoa desanimada, e na verdade não é. É um momento que você está passando. Uma pessoa mais reservada, às vezes, né? E acaba sendo rotulado, né? Tem que ter essas coisas. A linguagem. Pode falar. Eu ia te perguntar, você falou agora há pouco de perfil comportamental. Para quem não sabe, existem 4 tipos de perfis comportamentais. Eu queria saber qual que é o seu perfil comportamental. O meu perfil comportamental é o perfil planejador. Quando eu fiz uma... Eu sou planejador. Pô, que bacana. Você é única e exclusivamente planejador? Não, eu sou planejador analista. O meu caso é o seguinte, eu sou planejador, mas eu tenho... Quando eu saí o gráfico, eu saí muito próximo. Planejador, comunicativo, comunicador, comunicador... Bem alinhado. Bem ali, muito próximo. Eu saí planejador 27, 28%, e aí os outros ficam entre 23, 22, assim. Tá tudo ali, então. Ali muito próximo. Eu, até quando saiu somente planejador, eu falei, poxa, mas eu acredito que eu seja um planejador comunicador e tal. Mas no momento em que eu fiz a análise de perfil comportamental, que é muito, 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 muito legal. Muito legal, muito legal. Veio um gráfico que eu estava muito centralizado ali. Saiu somente planejador. Planejador é o quê? É o que se importa mais com pessoas do que com resultados. Eu gosto muito de pessoas. Eu sou capaz até de parar o que eu estou fazendo do meu para ajudar e depois eu volto e tal. Claro, tem muitas coisas que precisam melhorar, né, nisso. Não é, você tem que fazer o seu, você tem que também ter o seu ponto de executor, você tem que começar a sua tarefa e seguir. Mas esse meu perfil planejador explica também muita coisa. Por que eu não sou chegado a muito grito, eu não sou chegado
a esses ambientes que é uma loucura. Por isso que eu gosto realmente muito mais de pessoas do que processos, né? Pessoas, acho que é o que move meus propósitos. Ó, a Cissa tá falando que ela é influenciadora. Parabéns, Cissa. É um perfil top. Influenciadora pra gente aqui, a gente fala que a gente é comunicador. O influenciador pra gente é o comunicador, né? É do DISC, pra quem sabe é o dominante, o influenciador, o específico e um condescendente, é isso? Não, conforme. E a gente tem uma leitura, Cissa, na nossa especialização é de executor, comunicador, planejador e analista. No caso, eu sou planejador e analista. Também não me identifiquei como planejador a princípio. Muito pelo contrário, eu me identifiquei como analista, que está bem parelho os dois também. Eu sou bem menos comunicador, bem menos executor. É uma coisa que eu estou trabalhando. E aí a gente prova um pouquinho mais que a gente não se conhece tanto quanto a gente acha. Mas quando você deu o relatório de perfil comportamental, é incrível. Acho que é uma coisa que todo mundo tinha que fazer. A gente podia até fazer uma live disso outro dia, Marcos. Sim, podemos fazer uma live de perfil comportamental. Assim como assim como a linguagem não verbal, linguagem corporal, serve para qualquer aspecto da tua vida, relacionamento, trabalho, enfim, qualquer outro aspecto, o perfil comportamental também. O perfil comportamental, inclusive, te explica muitas coisas que você faz, muitas coisas que as pessoas ao teu redor fazem, né? Isso. Então, seria uma live também muito interessante, essa de perfil comportamental. Pode abranger qualquer tipo de assunto. Vamos marcar para fazer com a galera. Vamos fazer. E no final da live, a gente pode até, de repente, sortear aí 2 análises de perfil. Né, vamos fazer um brinde pra galera aí. A galera que tiver aí, quem quiser, só falar, a gente vai combinar isso aí. Faz a live e depois faz um brinde para eles. Eu queria saber aí da galera aí, o que eles vão fazer nesses próximos 7 dias, né? A minha coach fala, o que você vai fazer imediatamente, o que você vai fazer agora, para você começar a entender melhor a comunicação não verbal. Então eu queria saber da galera que está assistindo a gente, da galera que vai assistir depois, vai ficar gravado lá 24 horas. Vou ver se eu consigo baixar também para a gente colocar lá no YouTube. E eu quero saber da galera, o que eles vão fazer a partir de hoje, até os próximos 7 dias aí, se eles podem prestar atenção nos gestos das pessoas que eles estão se comunicando, com o seu chefe, com a sua família, com o seu parceiro, e identificar se está sendo bem aceito o que você está falando, se o que você está falando está congruente com o que você está, com os seus gestos em si, e o que a pessoa está fazendo também, se você consegue ler melhor as pessoas através do gesto, através da comunicação não verbal. Queria saber da galera que está aí se vocês topam fazer esse desafio aí com a gente. Seria bacana, né? Observar principalmente ombros, observar olhos, observar mãos, palmas das mãos, né? Mostrar as palmas das mãos, mexer no cabelo, as pessoas que mexem na orelha, mexem muito nos olhos, nariz, mexendo na boca e tal. Seria interessante, né? Show de bola. Durante essa semana aí, pessoal, observasse alguma coisa do tipo, a pessoa gosta muito de fazer tal coisa, ou mexe na orelha, ou mexe muito no cabelo e tal. Tem N coisas, e conforme for observando, pode ir marcando a gente, ou pode chamar no privado e tal. Se vier algum gesto que você não conseguir identificar, fala, toda hora eu tava falando com a pessoa lá, ela fazia assim, sabe? Manda pra gente no direct. Se você não conseguir identificar, a gente vai... Nem que a gente não saiba, a gente vai atrás e a gente vai resolver. A gente vai achar. E mostra pra você, porque é legal, é bacana. É um conhecimento a mais, assim, porque pode parecer, não é uma coisa tão significativa. Na verdade porque como a gente falou no começo, a nossa vida é lidar com pessoas, desde o momento que a gente acorda até a hora de dormir. Exatamente. A última pessoa que você vai ver pode ser alguém da sua família, ou enfim. E é interessante a gente saber um pouco mais do comportamento humano para a gente também viver um pouco melhor aí nesse mundão cheio de gente aí, mais de 7 bilhões de pessoas. No mínimo a gente tem que saber um pouquinho a respeito, né, dessas 7 bilhões. Tem que saber o mínimo do relacionamento aí, né? Sim, com certeza. Tanto o afetivo quanto o interpessoal, profissional, vários. É isso aí.
Gente, espero que vocês tenham gostado da live. Marcos, obrigado por você estar aqui. Vamos marcar mais lives, perfil comportamental, tem um monte de assunto para a gente falar e espero que todo mundo tenha gostado e que volte nas próximas e próximas. A gente vai sempre avisar com antecedência. Tá. Pô, queria te agradecer aí também, gostei desses assuntos, né? Gostei da live, agradecer também o espaço que você deu. E assim, sempre que tiver algum assunto que possa abranger todos esses nichos, a gente pode fazer live, pode conversar, fazer um bate-papo, às vezes não precisa nem deixar uma coisa assim oficial, é uma live. Não, entra, faz um bate-papo. Vamos entrar, vamos bater um papo e se puder, o que puder acrescentar aí, não só para nós dois, mas para a galera, vai ser legal, né? Uhum. E o que tiver de assunto, a gente pode colocar aí pro pessoal. Se o pessoal tiver dúvida também, pode chamar, pode perguntar aqui. Obrigado também pro pessoal, a Cissa aí agradecendo, a Renata também, o pessoal entrando aí agora. Mas vamos fazer aí mais algumas lives, né? E vamos vendo. O pessoal foi pedindo, de repente, abrir uma caixinha de perguntas e perguntar o que o pessoal gostaria de saber. Show de bola. De repente, essa próxima do perfil comportamental, de repente pode ser uma boa também. A gente já coloca aí e depois distribui algumas análises para o pessoal conhecer mais e saber, né? Tem gente que já conhece tudo. Obrigado também, Renata, aí, obrigado a todos que participaram e vamos fazendo aí, vamos continuando. Se você quiser, a próxima semana a gente já coloca mais algum assunto bacana aí. Vamos alinhar depois aí, vamos falar em off, tá bom? Combinado. Falou, Marcos. Falou, galera. Obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.